Oi, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo da palavra. Última semana do ano, semana 14 do nosso circuito bíblico. Se você está acompanhando conosco, semana 14. Se você não está acompanhando, eu te convido a ler os 4 evangelhos junto conosco, como uma igreja, como família. Hoje nós estamos na semana 14. Seguinte, eu vou ler um texto bem conhecido e queria trazer um pouco de luz, um pouco de explicação sobre esse texto. Vamos lá? Lucas capítulo 6. Lucas 6, verso 46. Lucas 6, 46 diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aqui é Jesus falando. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Então é a famosa passagem do prudente, do insensato, a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Antes da gente continuar, quero te convidar a orar sobre a palavra de Deus, para que Deus fale conosco. Vamos lá? Senhor Deus, tua palavra foi lida, peço a tua graça, peço que o teu Santo Espírito nos dirija, nos ensine, fale aos nossos corações, convença-nos do pecado, da justiça, do juízo, da salvação. E obrigado, Pai. Obrigado pela graça que nós temos em Jesus. Peço a tua bênção sobre a vida dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, para que eles recebam a tua palavra de coração aberto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o prudente e o insensato casa sobre a rocha, casa sobre a areia, é uma passagem muito conhecida. E eu queria aplicá-la aos nossos dias de hoje, última semana do ano, um ano tão complicado, tão difícil e tão diferente ao mesmo tempo. Jesus está no final do Sermão do Monte. O que isso quer dizer? Desde lá do Mateus 5, se eu não me engano, 5, 6, 7, Jesus está falando sobre a diferença entre os religiosos e os crentes, entre aspas, tá bom? Entre os cristãos. Jesus está pegando a cultura judaica e está falando, o Antigo Testamento diz assim, e está correto, é isso mesmo, só que eu digo assim. Pega o Antigo Testamento e cumpra desse jeito. Então, lembra? Não é para matar, está no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, se ao menos você chamar o seu irmão de doido, de louco, você já cometeu um pecado. Aí o Antigo Testamento diz, não adulterarás. Aí Jesus fala, eu, porém, vos digo. Então, Jesus está ensinando o modo cristão de viver a vida. Aí, no final, são 3 capítulos de Jesus falando. Ao final do sermão, ele vem e solta essa daqui. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Uma pergunta, meio que dando uma bronca no povo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ou seja, me chama de Senhor, e ouve as minhas palavras. Essa pessoa que vai até Jesus e ouve as palavras de Jesus, ela é comparada a um homem prudente, sábio, que construiu a casa sobre a rocha. E quem vem até Jesus, ouve, mas não pratica, ou seja, Jesus está falando dos crentes, trazendo para o 2020, trazendo para a aplicação de hoje. Jesus está falando dos crentes, ele não está falando de crente e não crente. Ele não está falando do povo da igreja, os prudentes, e o povo do mundo, os insensatos. Não. Ele está falando assim, eu vou te mostrar a diferença de quem ouve e pratica e de quem ouve e não pratica. Então todo mundo ouviu.
Então, dentro da igreja de Jesus Cristo, tem prudentes e insensatos, sábios e tolos. Qual é a diferença entre um e outro? Um praticou o que Jesus falou. O outro praticou o que a mente dele está mandando ele fazer. O que a cultura está falando para ele fazer. Aí o apóstolo Paulo fala em Romanos, não se amoldem à cultura vigente, porque a cultura muda. E se você ficar mudando cada vez, você vai ser como uma nuvem levada de ventos em ventos. Não tem base. Se não tem base, construiu a casa sobre a areia. Por isso a aplicação de Jesus. O prudente ouviu e praticou. Ele é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. O outro construiu sobre a areia. Irmãos, quem constrói casa sobre a areia, irmãos? Vamos pensar sobre isso. Quando eu imaginava essa parábola, ou essa analogia, quando eu era criança, eu imaginava uma casa na montanha, sobre a rocha, e uma casa na praia, sobre a areia. Mas não é isso que ele está falando. Quando você olha, você passa na rua e você olha as casas, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir de propósito. Quando você está andando na rua, você vê casas construídas sobre o chão, mas você não sabe que chão é aquele. Você não sabe se a fundação daquela casa desceu tanto até pegar a rocha, ou se a fundação daquela casa está só sobre a areia. Então são níveis de profundidade. O que isso parece, níveis de profundidade? Raiz. O que raiz te lembra? Semente. Do que Jesus falava muito? Plantação. O quão profunda for a raiz, mais alto será a árvore. Mesma coisa, idêntico, o mesmo exemplo. Você está andando na rua aqui, tem uma rua com várias casas. Uma dessas casas está com a fundação lá na rocha e as outras estão com a fundação na areia. Só que todas são casas, irmãos. Todos são crentes. Quando que é o momento que você descobre quem é o prudente e quem é o tolo? Quando é o momento que você descobre qual casa está sobre a rocha e qual está sobre a areia? Ele diz aqui, ó. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces. Quando veio a inundação, a torrente de água deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre a areia, sobre o chão, algumas versões dizem sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente de água deu contra aquela casa, ela caiu. E foi grande a ruína dela. O que faz de você um homem de Deus? O que faz de você uma mulher de Deus? A resposta não é se você ouve a palavra. A resposta não é se você pratica os atos religiosos. Não é se você vem ao domingo, se você toma a Santa Ceia, se você é batizado, se você frequenta a escola dominical, ou no nosso caso, a escola de formação bíblica. Não. A resposta é se você ouve e pratica. De novo, o que faz de você um homem ou uma mulher de Deus? Praticar a palavra de Deus. O que é praticar? Obedecer. Só que você só descobre quando, se você está praticando ou não, quando bate a chuva, a torrente de água vem, a inundação vem. Como é o nome da nossa inundação em 2020? Coronavírus. O coronavírus passou como uma enchente, como um tsunami lá do Japão. Passou destruindo um monte de casa e levou um monte de crente junto. Quem ficou de pé, irmão? Só os prudentes. Só os sábios. Só os que obedecem. Não tem outro jeito, não tem outra receita. Se você quiser ficar de pé na tribulação, não a tribulação futura, problemas. Se você quiser ficar de pé diante dos problemas, obedeça a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Nós vimos, eu tenho certeza que você está vendo crentes ao seu redor definharem.
Ah, mas fulano não ligou. Ah, mas o pastor não procurou. Ah, mas a mãe dele não cuidou. Ah, mas a esposa não sei o quê, o esposo não sei o quê, o pai não sei o quê. Não, vamos parar de terceirizar a culpa. Jesus falou assim: vocês estão ouvindo, mas só alguns estão praticando. Então, para que serve a tempestade? Para que serve a prova de Deus? Para mostrar para você se você está sendo prudente e sábio ou se você está sendo imprudente e tolo. Pedro, como eu sei? Olhe para você mesmo e me responda se você está de pé ou se você está prostrado. Você está de pé como quem dá glória a Deus diante dos problemas ou você está prostrado sem saber para onde você vai? Meu Deus, o que será da minha vida? Meu Deus. Ou pensando melhor, não hoje em dia, que agora está mais fácil, porque a gente se adaptou. Como foi a sua reação em abril, maio e junho? Foi de alguém que estava tomando a pancada da vida, estava caindo a chuva sobre a casa, mas estava em pé? Louvado seja Deus, Deus é soberano, Deus está no controle. Vamos fazer as coisas que tem que fazer, vamos ligar para o povo, vamos visitar, vamos cuidar. Ou você era o que estava prostrado falando, ninguém me liga, ninguém cuida de mim, cadê não sei o quê, a igreja fechou. Onde você estava, irmão? E aí eu, como igreja, falo para você assim, vamos levantar. Vamos levantar porque 2021 está vindo aí e a gente precisa ser sábio em nome de Jesus. A gente precisa crer nesse livro a ponto de obedecê-lo. Porque se a gente for crer como os religiosos que estavam ouvindo o Sermão do Monte, e aí por que será que no último momento, o último exemplo do sermão todo é Jesus falando isso aqui? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Se o povo tivesse se convertendo ao longo do sermão, Jesus não terminaria assim. Então vale para nós hoje. 2020 foi o Sermão do Monte. Jesus apertou a gente, apertou a gente, apertou a gente. E ele está agora falando, por que vocês estão me chamando de Senhor e Salvador, mas não estão obedecendo as minhas palavras? É uma pergunta. E a gente tem que responder essa pergunta. Tiago vai dizer, e eu termino aqui, Tiago diz, Tiago 1, 22. Tiago 1, 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando você ouve a palavra e não pratica, você não está enganando o seu pastor, você não está enganando o seu cônjuge, nem seus pais. Você está enganando, nem a Deus, obviamente. Você está enganando só você. É a pior mentira que existe é quando a gente mente para nós mesmos. Ah, não, tá tudo bem comigo, minha alma vai bem porque eu sou crente. Irmão, não brinca com coisa séria, hein? Não brinca com coisa séria. Se você apenas ouve a palavra de Deus, está enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois olha para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Você está diante do espelho, você arrumou o cabelo. Aí você saiu e você fica em dúvida. Meu Deus, será que eu arrumei mesmo do jeito certo? Ou seja, você não lembra mais o que você viu. Ele está usando um exemplo. Tiago fala em Provérbios. Tiago fala em Provérbios. Então, você ouve a palavra e não pratica, você é só uma imagem e um espelho. Ele está chamando a gente de falso aqui, irmãos. É o que ele está falando. Porque se a sua filha vê, eu tenho uma filha pequena, se ela vê a minha imagem no espelho, corre para abraçar o espelho, ela vai bater com o rosto no vidro. Porque aquela imagem não é de verdade. Ela é só um reflexo do pai dela. E é isso que Tiago está falando da gente. De mim também. Então, irmãos, misericórdia a gente tem que pedir para Deus e pedir sabedoria. Senhor Deus, me ajude a cumprir a tua palavra, porque eu não quero cair diante da tempestade. Então,
O ano foi difícil. Se você está se vendo prostrado e caído, eu digo, vamos juntos, vamos levantar juntos. Peça ajuda para mim. Liga no office, peça ajuda para a igreja, peça ajuda para um líder de célula, peça ajuda para aquela irmã da igreja que você conhece. Ah, mas não é o pastor, não tem problema, irmãos. Nós somos uma igreja que acredita no sacerdócio real de todos os santos. O que isso quer dizer? A oração de todos é igual. A oração de qualquer crente verdadeiro, a oração é igual. É o mesmo Jesus que vai resolver o problema daquela pessoa. Então, se eu orar por você, se o líder de célula orar por você, e se essa irmã que você está pensando, esse irmão que você está pensando, orar por você, irmão, é a igreja orando por você. Mas eu me coloco aqui à disposição. Se a tempestade bateu e você caiu, levanta, em nome de Jesus. Porque 2020 vem aí, a gente não sabe o futuro, quer seja bom, quer seja ruim, a gente tem que terminar 2020 como? Em pé. Em nome de Jesus. Tá bom? Então Deus abençoe vocês. Nos vemos em 2021.